Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre trabalho em altura, conforme a NR35 especifica, tá? Hoje vou estar passando para vocês algumas dicas, tudo em cima do que a norma ela pede. O que há de errado nessa foto, tá? Então vocês podem observar que tem vários tipos de irregularidade, tá? Então essa atividade não está apta para um trabalhador tá fazendo qualquer tipo de trabalho aí nessa estrutura aí. Isso aqui também são condições que a gente encontra diariamente nas empresas quando contrata pessoas não preparadas para esse tipo de atividade, tá? Lembrando que trabalho à altura é o trabalho que exige todo um procedimento, todo um treinamento e todo um conhecimento também. O que há de errado nessas fotos, tá? Então ali você está vendo dois colaboradores, dois tipos de atividade, tá? Uma, uma forma correta, né? O cara utilizando a escada, e a outra é o cara improvisando uma escada de madeira para fazer a troca da iluminação. Esse tipo de atividade não são aceitos, né? Para esse tipo de trabalho. Isso aqui são outras situações também, tá? De irregularidade, situações de trabalho sem condições. Agora vamos falar um pouquinho sobre a introdução de segurança do trabalho. No setor da construção civil é necessário o recurso a trabalhos em altura em diversas atividades. Em empresas cuja atividade normal não compreende trabalhos em altura e verificam-se eventualmente em atividades de manutenção, reparos e limpeza. Tá? Então, como vocês podem ver, o trabalho à altura não só em si é feito só em construção civil, são vários setores voltados. Tudo que a gente faz hoje envolve trabalho à altura, desde uma manutenção de tubulação, desde uma construção de prédio, tá? Então, tudo isso daí exige que o trabalho à altura faça parte dessa atividade. Voltando à introdução ainda, a execução de trabalhos em altura expõe os trabalhadores a riscos elevados, particularmente quedas, frequentemente com consequências graves para os sinistrados e que representam uma porcentagem elevada de acidentes de trabalho. Tá? Então, todo trabalho na altura sempre vai trazer um risco. Tá? Então, o risco ele pode ser um risco muito elevado. Esse risco ele pode ser um risco que pode trazer um acidente fatal ou como também pode trazer um acidente que possa deixar sequelas para o colaborador que esteja envolvido nessas situações. Lembrando que esse tipo de situações não só o trabalhador que está envolvido, mas também as pessoas às vezes que estão ao seu redor pode ser atingido pelas consequências de um risco, né? Uma falha. Tipo isso. A introdução. A Constituição Federal determina que o trabalhador tem direito à proteção de sua saúde, integridade física e moral e segurança na execução das suas atividades. O trabalho deve ser executado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e a realização pessoal e social. A segurança e saúde dos trabalhadores são a responsabilidade do empregador e dos profissionais envolvidos no ambiente de trabalho. Lembrando que a empresa ela tem uma responsabilidade muito grande em si na atividade, ela tem que dar as condições para o colaborador estar fazendo aquele trabalho, conforme a NR35 especifica, tá? E lembrando também que tem os envolvidos, né? São as pessoas que fazem parte, que respondem pela empresa, desde o técnico de segurança do trabalho, desde o supervisor, que é responsável pela área, pelo setor de trabalho, desde o encarregado, tá? Então isso daí são todas situações, são pessoas, tudo são pessoas responsáveis pela atividade. Cada pessoa responsável por essa atividade, ela também em si é responsável pelo trabalho, tá? E em si também pelo funcionário que está executando aquela atividade.
Então, antes de fazer qualquer trabalho, o encarregado, o supervisor da área, tem que estar analisando qual a melhor maneira para estar fazendo esse trabalho e qual a forma mais segura para estar fazendo. Objetivo do treinamento. Esse é um treinamento que aborda conteúdos e práticas relativos a operações e procedimentos para conhecimento, análise e prevenção de riscos associados ao trabalho em altura, bem como inspeção e utilização de equipamentos de proteção individual, que é o EPI, tá? E o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. O treinamento é o pré-requisito para iniciar a atividade que exige o trabalho em altura em qualquer área, tá? Então, o treinamento, se o colaborador não tiver o treinamento, ele não está apto para fazer atividade em altura. Então, ele não está liberado para o trabalho. Ele tem que ter pelo menos um conhecimento básico para poder estar realizando esse tipo de trabalho, tá? Conceito. Define-se um trabalho em altura aqueles que são executados às alturas superiores a 2 metros, seja um trabalho feito em cima de andames, plataformas, escadas, e assim como aqueles que são realizados em profundidade, poços, escavações, tá? Então ali vocês podem observar que tem diversos tipos de trabalho, diversos tipos de atividades que envolvem trabalho de altura, desde um espaço confinado, desde uma manutenção ou limpeza de um prédio, uma fachada de prédio, tá? E entre outros, são vários, tá? Não são só, são várias atividades que envolvem trabalho de altura. Lembrando que considera esse trabalho de altura trabalhos executados a alturas superiores a 2 metros de altura, tá? A partir de 2 metros de altura, se considera esse trabalho de altura, tá? Então, é isso que a NR35 ela pede. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação de segurança e saúde do trabalho. São situações também que faz parte da atividade e que vocês também têm que conhecer. Vocês também têm que saber como que funciona isso daí, quais são os direitos, quais são os deveres, tá? Porque a empresa e os trabalhadores todos têm os seus direitos e deveres a ser cumpridos conforme a NR35 pede. A segurança e a saúde do trabalho é, baseia-se em normas regulamentadoras descritas na portaria de 3.214 de 1978, tá? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Legislação de segurança e saúde do trabalho, tá? Então, são todas normas que envolvem a atividade em altura, tá? Em si, ela faz parte da atividade. Vamos falar sobre a norma regulamentadora NR1, tá? Que fala sobre disposições gerais. É obrigação do empregador de mostrar os riscos existentes nas atividades dos funcionários e treinar sobre as medidas preventivas que devem aplicar para prevenir acidentes no desempenho do trabalho, tá? Então a empresa, o empregador, ela tem como responsabilidade, ela o que? Fornecer um treinamento para o colaborador, para o funcionário. Ela tem que desenvolver isso daí. Ah, mas eu vi de uma outra empresa, fiz um treinamento lá de trabalho de altura, tá válido 2 anos. Eu posso estar utilizando esse certificado para fazer esse trabalho, essa atividade? Sim, tem validade, mas só que quando você automaticamente, a empresa ela assume uma responsabilidade de empregador, quando você começa numa nova empresa, ou às vezes você está há 90 dias aí fora dessa empresa, automaticamente a empresa ela tem que fornecer para você um novo treinamento para você poder estar desenvolvendo essa atividade na empresa, tá? Isso daí é bastante interessante também, muitas pessoas têm dúvida em relação a isso daí, tá? Mas é interessante a empresa que te contratar, ela te fornecer um novo treinamento, que às vezes pode ter algumas, dependendo da atividade de cada empresa, muda algumas formas de trabalho, mas sempre cumprindo o que a NR35 pede. Devem divulgar as obrigações e proibições, tá? Então
A empresa tem que deixar bem claro para o funcionário sobre as obrigações e proibições que devam cumprir e dar conhecimento aos empregados que só serão passíveis de punição pelo descumprimento das normas de segurança e saúde expedidas. Então, isso daí são algumas condições da NR1. A NR6, que fala sobre equipamento de proteção individual, ela também faz parte e é bastante importante para você fazer um trabalho à altura, porque isso daí está dizendo que são os equipamentos, porque às vezes a pessoa fala, para fazer um trabalho à altura eu só preciso estar utilizando um cinto, um cinturão de segurança ou um talabarte. Não, você também tem que estar utilizando também os EPIs que fazem parte da tua atividade. EPI é todo dispositivo de uso individual para proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Tá? Só poderá ser comercializado e utilizado se possuir o certificado de aprovação, tá? Que é o CA, expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? E lembrando que todo CA tem um número que consta no próprio equipamento. Essa é uma forma de você poder controlar. Nesse CA vem especificado todo tipo de. Vem especificado o modelo do equipamento, um histórico do equipamento, né? Dependendo do EPI que você vai estar utilizando, ele vem até com a validade. Tem até a validade dos EPIs que você está utilizando. Toda empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs, tá? EPI adequado aos riscos e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então isso aqui é um pouco sobre a NR6 que pede também aí. A NR18, tá? Que fala um pouco sobre condições de meio ambiente de trabalho das indústrias e da construção civil, tá? O trabalho em altura é regulamentado pela NR18, tá? O trabalho em altura, condições de meio ambiente de trabalho das indústrias de construção, a qual estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, que objetivem a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos e das condições no meio ambiente de trabalho, tá? Na indústria e da construção civil. A fundamentação legal ordinária especifica que dá embasamento jurídico à existência dessa IDR. Tá? Então, tudo que envolve o artigo 200 do inciso 1 da CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas. E a gente em si chegou aí na NR principal, tá? A NR 35, tá? Essa norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. Tá? Então não é só em si só a pessoa que está fazendo o trabalho, indiretamente também, tá? São as pessoas que estão ao teu lado aí fazendo a atividade. Planejamento do trabalho, tá? Todo trabalho na altura deverá ser planejado, organizado e executado por trabalhadores capacitados e autorizados, tá? Quando você fala planejar é você analisar antes de iniciar qualquer atividade a forma que vai ser feita aquele trabalho, de que forma vai ser feita. Organizado é você organizar, você já deixar tudo preparado, os equipamentos, as ferramentas que você vai precisar para fazer o trabalho. Executar é você ir lá e fazer a atividade. Lembrando que todo trabalhador capacitado e autorizado tem que passar aí por um treinamento, como eu falei para vocês anteriormente, um treinamento com a carga horária mínima de 8 horas, tá? E lembrando que outra situação que para deixar o colaborador apto para essa atividade tem que constar no ASO dele tem que estar constando o eletrocefalograma, que é um exame que libera o colaborador à atividade de trabalho à altura.
Planejamento do trabalho. Procedimentos para atividades rotineiras, tá? Todo trabalho que geralmente é feito diariamente, você faz uma adaptação aí, faz um planejamento. Às vezes, dependendo do trabalho, como é um trabalho rotineiro, todo dia, às vezes é uma forma de você fazer uma permissão de trabalho aí de 30 dias, ou, ou, ou uma análise de risco aí da atividade com uma validade aí também de uns 30 dias também. Então são todos os procedimentos que você vai ter que trabalhar em cima disso daí. Procedimentos para atividades não rotineiras, tá? São atividades não são feitas diariamente, mas tem que existir algum tipo de procedimento aí para poder ser feito. Que geralmente são as análises de risco, juntamente com a permissão de trabalho. Planejamento do trabalho. No planejamento do trabalho devem ser adotadas as seguintes medidas. Medidas para evitar o trabalho em altura, tá? Sempre que existirem meios alternativos da execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho em outra forma, tá? E medidas que minimizem a consequência da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado, tá? Então isso aqui são tudo formas que vocês têm que buscar no dia a dia para estar buscando o quê? Eliminar. Eliminar a forma de trabalho e altura, né? Tipo assim, quanto mais você puder evitar fazer aquela atividade de altura, melhor. Entendeu? Porque menos riscos vocês vão ter. Análise de risco. Todo trabalho de altura deve ser procedido de análise de risco, tá? O que é uma análise de risco? Análise de risco, além dos riscos inerentes ao trabalho na altura, tem que considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno, tá? Se você for fazer uma atividade de altura lá, o correto é você isolar aquele local, tá? Isolar, sinalizar aquele local para que pessoas não passem por aquele local, não tragam risco para o teu colega de trabalho ou para outras pessoas que estão não envolvidas diretamente. O isolamento e sinalização, como eu falei, em torno da área do trabalho. A autorização dos envolvidos, tá? Todos têm que estar autorizados. O estabelecimento dos pontos de ancoragem, tá? Lembrando que todo trabalho de altura você tem que estar utilizando o cinto, como talabarte, um talabarte duplo aí, tá? E tem que estar estabelecidos os pontos de ancoragem, os pontos que você vai estar travando o talabarte. E as condições meteorológicas adversas, tá? Se tiver chovendo ou se tiver muito vento, são condições aí que não são apropriadas para atividade de altura. Uma análise de risco, tá? A análise de risco também faz parte da seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos equipamentos de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, orientadas pelos fabricantes e aos princípios da redução do impacto dos fatores queda. O risco de queda de materiais e ferramentas, tá? Essas são situações que a gente tem que evitar. Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos. O atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras. Os riscos adicionais, as condições impeditivas, né? E a situação de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, tá? De forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador. Lembrando que a atividade de altura, tá? O trabalhador, caso ele tenha um acidente, venha a ter uma queda aí, entendeu? E fique preso pelo cinto e pelo talabarte, ele tem um tempo aí para ficar em suspensão inerte, tá? Então o resgate tem que ser um resgate muito rápido e tem que ser uma coisa muito bem planejada, para não deixar consequências e nem sequelas para o trabalhador aí, até mesmo o óbito dependendo, tá? A necessidade do sistema de comunicação, tá? É importante você também ter uma forma de você se comunicar com uma pessoa que está te dando o apoio daquela atividade.
Análise de risco, tá? Principais riscos do trabalho em altura são o quê? Quais são os principais riscos do trabalho em altura? Queda em altura, queda de objetos, tá? Choque com objetos do trajeto subida e descida, choques elétricos. Isso aqui são as principais áreas com grande risco de queda. Você fazer um trabalho aí em telhados, tá? Coberturas e rampas, ou fazer uma atividade em fachadas, silos e reservatórios, ou fazer um trabalho em escadas móveis, plataformas móveis, né? Ou andaimes suspensos, tá? Dependendo do andaime coletivo ou individual, escadas fixas, quando a gente costuma falar em torres e chaminés, áreas confinadas, tá? Geralmente são galerias e tanques, faz um trabalho em beirais, que são pontes rolantes ou sacadas, e ancoragem crítica, tá? Geralmente a ancoragem crítica é sempre quando você trabalha com o seu talabarte abaixo de você, na altura dos teus pés, tá? Isso daí são consideradas situações de ancoragem críticas. E mais para frente eu vou passar para vocês o porquê que são consideradas ancoragens críticas, né? Construção metálicas, né? Construções metálicas também, dupla movimentação, tá? A gente tem as duas formas de movimentação, horizontal e vertical, e área de cargas, que são geralmente caminhões e vagões. Plataformas, indústrias e petroquímicas, então isso aí são todas as atividades envolvidas aí. Principais causas das quedas: perda de equilíbrio do trabalhador, à beira do espaço, sem proteção, né? Geralmente são no escorregão, passo e falso, falta de proteção, né? Equipamento de proteção individual, EPI, equipamento de proteção coletiva também, são as maiores principais causas de quedas. Principal, na continuando, falha de uma instalação ou de um dispositivo de proteção, quebra de suporte, ruptura do cabo de aço, né? São algumas condições aí. Método impróprio de trabalho, você querer improvisar na tua atividade, isso daí traz um risco de queda também. Contato acidental com condutor ou massa sob tensão elétrica, você trabalhar próximo de redes elétricas, isso daí também traz alguma consequência. Trabalhador não apto para o trabalho na altura, problemas de saúde ou falta de treinamento. Tá? Isso daí geralmente numa empresa que grande, uma empresa que cobre, geralmente, se um trabalhador desse foi pego aí sem um treinamento, não estando apto para fazer aquela atividade, tá, pode até levar ao justa causa aí por expor tua vida em risco aí, né? Entendeu? Pode expor sua vida em risco. Então todo trabalho que você for fazer, você tem que ter um conhecimento e passar por um treinamento. Senhores, eu agradeço a todos aí, tá? Esse aqui é o vídeo número um que eu vou passar para vocês. Estou passando para vocês o vídeo número um. No próximo vídeo eu vou dar sequências falando sobre um pouco mais sobre trabalho à altura. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Até logo.